Olá, eu sou a Eline Pássaro do canal Conecta Líder e o tema de hoje será sobre os princípios da delegação e quais são as vantagens em se delegar. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, dê o like, ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse a nossa página. Lá tem todos os conteúdos num único lugar. Bom, falando aqui um pouquinho. Então, como eu disse no vídeo anterior, né, a ideia é trazer uma cronologia aqui para a gente poder entender sobre a delegação, né, e ir desdobrando ao longo aqui das semanas. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho sobre os princípios da delegação. E aí também vou complementar ali com as vantagens que se tem em delegar. Então, um dos princípios, né, que a gente pode colocar aqui, né, considerar, é o princípio do resultado esperado. Então, o que é isso, né? Na verdade, quando eu delego uma determinada atividade, eu preciso deixar muito claro o que se espera, né? Quais são os resultados esperados daquela atividade, quais são as metas, o que eu quero como resultado daquilo que eu deleguei, né? E o porquê que isso é importante? Para que não haja frustração, né? Porque senão daqui a pouco o liderado vai, executa e de repente ele traz um resultado que o líder olha e fala, putz, mas não era bem isso que eu queria. E não, né? Se eu não consigo ter essa clareza na hora de delegar, consequentemente o resultado pode vir muito diferente daquilo que se espera. Então, outro princípio é a igualdade da responsabilidade com a autoridade. Então, o que eu quero dizer aqui, né? Que não adianta eu dar ali a responsabilidade para o liderado executar aquela atividade, mas não dar autoridade suficientemente para que ele possa executá-la. Então, isso tem que andar de mão dada, né? Tanto a autoridade quanto a responsabilidade, elas têm que andar de mão dada. Então, o liderado, na hora de ele receber aquela atividade, ele tem sim que ter a autoridade e a responsabilidade de forma igual para que ele consiga sair do outro lado com aquela atividade. O outro princípio que eu quero trazer aqui é a unicidade de comando. O que é isso, unicidade de comando? Na verdade, quando eu delego uma atividade, eu tenho que deixar muito claro para o liderado que ele tem que se reportar somente a uma pessoa. Por que isso, né? Porque assim eu evito alguns conflitos que possam vir a ter. Então, por exemplo, o liderado acaba tendo que reportar a N pessoas, pode gerar algum tipo de conflito. Mas ele reportou isso para mim, não reportou isso para mim. E fora que eu torno a atividade muito mais eficiente, muito mais eficaz, né? Porque o liderado, ele sabe exatamente para quem que ele tem que reportar e ele sabe quando e ele sabe exatamente como, né? Então ele não precisa ficar se preocupando, putz, esqueci de reportar para tal pessoa, para tal pessoa, para tal pessoa. Então é super importante ter uma única pessoa ali recebendo o reporte daquela atividade que foi delegada. Um outro princípio é o da responsabilidade incondicional. Então o que eu quero trazer aqui como responsabilidade incondicional? Mesmo que você, líder, delegue a atividade ao seu liderado, esta responsabilidade da atividade continua sendo sua. Então, a responsabilidade final é do líder, é do dono ali da atividade, mesmo que ele a tenha delegado, né? Então, por que eu quero trazer isso aqui também? Eu expliquei um pouquinho no vídeo anterior ali, porque você tem que delegar ali a responsabilidade, mas no final é você que tem que responder pelo resultado esperado, pelas ações do seu liderado com aquela atividade, né? E é você que tem que responder por tudo isso, porque você tem que direcionar o seu liderado para que ele execute da melhor forma possível. O outro princípio é o princípio de escalar. Então, o que significa isso, né? A gente entende ali que tem algumas escalas ali de hierarquia, né? E através dessas escalas você sabe exatamente, né? Quem tem autoridade, né, de poder delegar e a quem responde tudo isso. Então, o princípio de escalar é exatamente isso. E por último, a gente tem aqui o princípio da exceção. Então, o que é isso? A partir do momento que eu deleguei aquela atividade, eu tenho que dar liberdade para o liderado executar aquela atividade. Mesmo que eu observe ali que estejam acontecendo alguns erros conhecidos, eu tenho que dar essa liberdade para que ele execute a atividade da forma como ele entende que faz sentido. E eu só vou ajudando e direcionando. Claro que, se por acaso o liderado começa a executar fora daquela norma, né, do padrão da empresa, do que é esperado ali de norma, de missão, aí sim eu posso tirar esta autoridade do liderado e tirar a atividade dele, porque aí é por um bem maior para a organização.
Então, trazendo aqui, né, já descrevi bastante aqui sobre os princípios, né, para poder executar. Agora, quais são os benefícios de se delegar? Então, eu vou trazer os benefícios ali, né, tanto para o líder, quanto o liderado, quanto a organização. Então, pensando aqui nos benefícios para o líder, né, primeiro que o líder, ele começa a ter mais tempo para aquilo que ele realmente precisa executar de uma forma mais estratégica. Então, ele sai ali do operacional, né, daquelas atividades operacionais e dedica o seu tempo para suas atividades mais estratégicas. Além do que, ele começa a entender e conhecer cada vez mais os seus liderados, né, e a capacidade que cada um tem para determinadas atividades, né, e ele começa a mostrar o seu valor mais estratégico para a organização. Trazendo aqui as vantagens aqui para o liderado, né? Então, uma das grandes vantagens ali de delegar atividades para o liderado, para a equipe, é a motivação que isso traz. Por quê, né? Porque a motivação, ela acaba sendo o resultado da confiança do líder para com a atividade delegada com o seu liderado, né? Então, demonstra que o líder tem total confiança em delegar aquela atividade para o liderado e isso torna cada vez mais motivado. Além do que, o liderado ele também consegue o quê? Desenvolver cada vez mais as suas capacidades. Então, ele começa a absorver atividades, né, que são diferentes ali do seu job description e ele começa a desenvolver cada vez mais as suas capacidades para poder atingir aquelas atividades que lhe foram delegadas, né? E também o fato dele se sentir dono, né, dele se sentir engajado. Por quê? Pelo simples fato que ele entende que o líder confia nele a ponto de delegar as suas atividades para ele e também pelo fato de que ele se sente ali dono de fazer atividades que são do seu líder, né? Então torna ele muito mais engajado, muito mais com vontade de fazer aquelas coisas acontecer e muito mais motivado, né? E trazendo aqui para a organização, né? Quais que são as grandes vantagens? Primeiro, eu consigo ter uma gestão de tempo mais eficaz. Por quê? Porque eu consigo ter a melhor produtividade de cada um, né? Então, cada um faz aquela atividade que lhe foi delegada, né? Que tem a capacidade, uma forma mais eficiente ali de executar. Eu consigo ter o líder ali, né? Com as atividades mais estratégicas para a organização, trazendo propostas, indicadores, metas, direcionamentos mais estratégicos. Eu consigo também desenvolver todos os profissionais ali, né? Com a delegação das atividades para aquilo que lhe foi delegado. Eu consigo ter mais de uma perspectiva na execução de uma determinada atividade, né? Então eu consigo ter mais pessoas ali executando, o que faz com que eu tenha N perspectivas sobre aquela atividade. E por último, um dos grandes objetivos também é o fato de que você começa a colocar as pessoas mais adequadas, né? Com a capacidade adequada para aquela determinada atividade. Então, só resumindo aqui, né? Então eu trouxe no nosso primeiro vídeo, se você não assistiu, assista, bem interessante, eu explico bastante ali sobre o conceito de delegar e a importância. Então aqui eu estou desdobrando um pouquinho melhor ali para te falar um pouquinho sobre os princípios para que haja delegação, né, e quais são as vantagens, e aí no próximo vídeo eu vou desdobrar um pouco mais, então fique com a gente. Agora trazendo uma experiência prática aqui para descrever um pouco sobre o delegar. Então eu tinha uma equipe, né, que eu tinha que contratar por volta de 30 pessoas, né, para minha equipe. E claro que para mim seria humanamente impossível eu querer contratar todas as pessoas, eu fazer todas as entrevistas, né, para poder trazer a pessoa que eu entendia que fazia sentido ali para o cargo. Então o que eu fiz? Eu deleguei para os meus liderados, olha, você tem a responsabilidade, né, e a autoridade necessária para poder fazer com que traga a pessoa adequada para o cargo. Então descrevi exatamente qual que era o cargo, o que se esperava, né, naquela situação, na outra situação, e dei ali a atividade e deleguei para os liderados para que eles fossem atrás, para que eles buscassem e trouxessem a melhor pessoa para aquele job description. E no paralelo eu consegui focar nas minhas outras atividades um pouco mais estratégicas que eram necessárias da minha atividade. Então, em resumo, é mais ou menos isso, né? Então, não tenha medo de delegar. Acho que a delegação, ela faz parte das atividades. Isso é bom para você como líder, é bom para o seu liderado, né? E entendendo todos esses conceitos aqui que eu trouxe, acho que consigo te ajudar cada vez mais a fazer com que isso aconteça de uma forma mais natural e eficiente. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, dê o like e ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse a nossa página. Lá tem todos os conteúdos num único lugar. Somos do canal Conecta Líder e queremos que você seja um líder de sucesso.